como instrumentos para você, em nome de Jesus. Então quero orar primeiro, posso? Você pode orar junto comigo? Deus e Pai, Deus, eu quero te pedir que a tua palavra, Senhor, que nós sabemos que não volta vazia em hipótese nenhuma, possa alcançar o coração, a mente dos seus filhos, e que de fato possamos sair daqui restaurados, avivados, que de fato possamos entender que essa conferência, Deus, tem justamente o poder de nos levar de um lado para o outro, de nos tirar, Senhor, de uma perspectiva e de nos colocar numa outra perspectiva, de nos tirar de um ângulo de visão e nos fazer viver num outro ângulo, numa outra visão, Deus. Então eu quero te pedir, ser conosco, no nome do Senhor Jesus. E se você crê, que você possa dizer amém e amém. O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, no versículo de número 22, ele vai te pedir para tentar fechar um pouquinho aqui, um pouquinho só, não é diminuir não, é fechar mesmo, está muito aberto. Aí atrapalha na hora que eu canto, aí dificulta o culto. Falar em cantar, nós tínhamos uma... Só um pedacinho de uma canção. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Você crê? Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco, na companhia dos seus discípulos, e lhes disse: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de naufragar. Chegando-se a ele e despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? No versículo de número 22, nós vamos ver que o texto começa dizendo que aconteceu num daqueles dias. Nós estamos falando a respeito de uma travessia. Você me ajuda? Nós estamos falando a respeito de uma... E uma travessia, você sabe muito bem,
que é composta no mínimo de 2 lugares. O primeiro lugar é o lugar de partida, e o segundo lugar é o lugar da conclusão, do lugar aonde nós vamos ancorar. Estou falando de uma navegação, de uma embarcação. Então, da mesma forma que eu tenho um lugar de origem, eu também possuo um lugar aonde eu desejo chegar. É certo que às vezes aonde eu desejo chegar não é aonde eu vou chegar, porque eu entendo a respeito da soberania daquele que está dentro do barco, ainda que dormindo, sem perder qualquer tipo do controle da situação. Havia um destino, e eu te expliquei que nesse destino os discípulos não sabiam. Eles não sabiam de fato qual era o lugar certo que Jesus iria chegar. Uma vez que nós estamos falando de uma Decápolis, estamos falando a respeito de 10 cidades. Nós vimos ontem também que para cada cidade ou para cada território existe uma regência. E essa regência muitas das vezes tem um nome. Existe uma autoridade espiritual maligna sobre territórios. E nós vamos ver que sobre esses territórios, essas 10 cidades, no mínimo existia um principado para cada uma delas. Eu digo no mínimo, porque dependendo do tamanho, o inimigo decide dividir funções para ser mais eficaz quando se fala em destruição. Então existia pelo menos um principado para uma cidade, para outra, até completar as 10 cidades. Quando Jesus entra no barco com seus discípulos, a impressão é que ele diz: passemos. E que de fato, quando ele fala passemos, ele não dá aos discípulos o conhecimento de que viria uma tempestade no meio do caminho. Dá até uma impressão que ele não sabia a respeito da tempestade. Impressão essa equivocada, porque nada foge do controle dele. Que da mesma forma que ele é 100% homem, ele também é 100% Deus. E ele sabia de todas as coisas, inclusive da tempestade. E mesmo sabendo da tempestade, ele decidiu dormir. E se tem algo bonito é nisso. É alguém que decide dormir ciente do que os discípulos vão enfrentar mais à frente. E nós vamos olhar para esse texto. E inicialmente, Alex, dá uma impressão de que foi injusto o que foi feito com os discípulos. Dá uma impressão que Jesus pega os discípulos e meio que lança eles numa tempestade, sem saber que eles dariam conta daquela situação. Porque eu não estou tratando aqui de uma esfera natural. Se existe um lugar para provar alguém, é esse lugar. É uma travessia com resistência, da onde nós falamos a respeito de uma tempestade que vai se levantar. Se existe de fato um lugar que Deus quer experimentar e ver o nível da tua fé, é esse que os discípulos vão viver. Por quê, pastor? Porque nós estamos falando de pescadores, de homens que estão aptos, de homens que sabem o que é entrar dentro de um mar bravio e lidar com ondas altas e lidar com tempestades que surgem a qualquer momento. Então não estamos falando de homens despreparados, estamos falando de homens que já foram experimentados. Eu amo quando o apóstolo Paulo vira para Timóteo e diz assim: importa-vos que eles sejam experimentados e que se tornem irrepreensíveis. Eu quero te dizer que Deus nunca vai te colocar numa tempestade sem antes te preparar para a tempestade. E quando esse texto diz no início dele que aconteceu que num daqueles dias, que o texto está se referindo, pastor? O texto se refere a alguém que está mais uma vez ensinando a palavra concernente ao reino dos céus.
E você sabe muito bem, porque Paulo vira aos Romanos, desculpa dar uma corrida agora, mas daqui a pouco eu acalmo. Depois, o apóstolo Paulo vira aos Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 17, e começa a mostrar algumas coisas. O texto diz: e é assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. O que acontece aqui, para que você tome conhecimento, é que antes de Jesus virar para os discípulos e diz: passemos, ele antes está ensinando a palavra para os discípulos. Qual é o objetivo, pastor? O objetivo é preparar os discípulos para o tempo da adversidade. Você não está aqui em vão e não veio à toa. Você veio aqui para ser cheio da palavra de Deus, porque à medida que você for cheia da palavra, você vai estar apto e pronto para viver as tempestades que a tua travessia pode te proporcionar. Você está entendendo? Diga amém. Mas eu preciso falar de algo hoje. Muito cuidado, porque travessias e tempestades são comuns. Deixa eu repetir isso. Travessias e tempestades são comuns nas nossas vidas. Como assim, pastor? No decorrer da sua trajetória de vida, você vai fazer várias travessias e você vai se deparar com várias tempestades. A diferença é quem está no teu barco e quem te deu a ordem para passar para o outro lado. Essa é a diferença. O que significa isso, pastor? Troca em miúdo. Troco. Você pode mudar de igreja e continuar com problema, mudar de marido e continuar com problema, mudar de esposa e continuar com problema, mudar de família e continuar com problema. Porque Deus, Ele quer te mostrar hoje que o problema muitas das vezes vai te acompanhar por conta de algo que não foi resolvido. Repita comigo: toda pessoa resolvida tem o poder de resolver. Vamos lá, mais uma vez. Toda pessoa, me ajuda, vai. Ela tem o poder de resolver. Enquanto você não está resolvido, você não está apto para chegar do outro lado da margem. Ponto. É assim. E nesse texto, o texto diz que aconteceu que num daqueles dias, em outras palavras, que Jesus estava ensinando a sua palavra concernente às coisas do reino. O texto continua dizendo que ele entrou num barco, na companhia de seus discípulos, e disse-lhes: passemos. O que ele diz? Me ajuda a pregar. O que ele diz? Então eu vou te dar aqui algumas coisas importantíssimas que vale a pena somar na tua vida. Passemos é uma ordem com promessa. O que eu disse? É uma ordem com promessa. Por quê, pastor? Porque aquele que diz passemos, ele diz do lado de cá, mas já te vê do outro lado. Pegou, não? Então ele vai dar uma ordem com uma promessa, na mesma intensidade. Você já viu a bênção sacerdotal? Parte dela, que o Senhor te abençoe e te guarde. Por que ele diz que te abençoe e te guarde? Porque existem bênçãos que pode ser que sejam de uma certa forma conquistadas pelo teu inimigo no momento de fragilidade da sua vida. O que ele faz? Ele te abençoa e te guarda. Para quê? Para que o inimigo não tenha poder jamil sobre a tua vida. Ele vai te abençoar e te guardar. Como, pastor? Primeiro ele abençoa e guarda de forma simultânea. Repita comigo: o mesmo Deus que abençoa. Vamos, nova unção, me ajuda para mim. O mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que me guarda. Você pegou isso? E aqui acontece algo lindo. Jesus, antes de adormecer, ele dá uma ordem com promessa. E você vai observar que agora os discípulos vão viver o lugar propício
para abalar qualquer estrutura. Pois o que está por vir nessa travessia há de ser diferente de tudo que já se viveu outrora. Então deixa eu repetir isso, porque isso é de suma importância para a minha vida e para a tua. O que há de vir nessa travessia há de ser diferente de tudo que já foi vivido outrora. Deus está dizendo que você não está aqui porque o pastor te convocou. Deus está dizendo, você está aqui porque o meu Espírito te trouxe. E quando o meu Espírito te pega pela mão e te conduz, Ele garante a tua vida. Ele está dizendo, essa travessia, você vai se deparar com uma tempestade nunca vista outrora. Mas o que te espera do outro lado é muito maior do que tudo aquilo que você um dia imaginou na tua mente, no teu coração. Então Ele está dizendo, tem alguém que te pega pela mão, mas como pastor, ele está dormindo. Daqui a pouco eu falo sobre isso. O fato de Jesus não estar na proa não faz dele alguém que não se faz presente. Então a sua ausência não determina que ele não está presente. Pegou? O fato dele não estar sendo visto não significa que ele não está contigo. O fato de você não estar comprovando com os teus olhos não significa que ele não está no controle absoluto de tudo. Então Deus está dizendo para você hoje, descansa o teu coração, mesmo entendendo que Ele vai te levar a um lugar propício para abalar todas as suas estruturas. Por quê? Porque não é pela força do seu braço, não é pela sua capacidade, não é pela sua eloquência, não é pelo seu preparo, não é por quem tu acha que tu é porque Ele é com você, é porque o Senhor é a tua força. Essa tempestade, ela é formada por rajadas de vento. Vento estes que vêm das montanhas. O lago fica envolto às montanhas. E essas rajadas de vento ultrapassam as montanhas e têm uma função de descer. Só que nós vamos aprender que o lago fica a 200 metros abaixo do nível do mar. Isso dificulta um pouco mais e faz com que a tempestade se torne mais forte todas as vezes que ela vem. Eu falei todas as vezes que ela vem. Então presta atenção no que o Espírito está me dando aqui para te liberar agora, porque Deus acabou de me dar algo aqui para te liberar agora. Você venceu uma tempestade no nível altíssimo, a próxima que vier vai ser um pouco mais forte. Por quê, pastor? Porque Deus está te chamando sempre num espiral. Você está entendendo? Diga amém. E um espiral, ele tem uma tendência de te dar a impressão que você está no mesmo lugar, mas você está no nível mais alto. Você entendeu isso? Então Deus está dizendo, vai vir um pouco mais forte, porque eu preciso te levar para um nível maior. Você entende? Agora um pouquinho mais forte, porque agora o nível vai aumentar e eu preciso te levar a um nível maior. E agora um pouco mais. Então Deus está dizendo para você, você glorifica aí, você consegue receber aí no teu lugar, em nome de Jesus? Segura, você entendeu por que está doendo? Porque é para mexer com você. Um dia, pastor Carlos me liga. Ele estava à frente de uma das nossas igrejas. E ele me conta um problema que estava acontecendo. Uma família que realmente arrumava muito problema na igreja. E nós viemos, eu lembro que era um dia que eu estava voltando do sítio, resolvendo alguns problemas lá. E nós viemos conversando. Ele foi desabafando, talvez ele vai lembrar à medida que eu contar para ele.
E ele foi contando, e foi se abrindo. Disse: pastor, está muito difícil. Pastor, eu puxo para um lado, a família puxa para o outro. Pastor, a gente está complicado, a coisa está difícil, tá. E ele foi abrindo o coração, porque ele fez certo. Ele abriu o coração para o pastor dele. E eu fui ouvindo, até que o Espírito Santo falou assim: diga a ele que vão existir algumas ovelhas na vida de um pastor, que na verdade é para mexer com as estruturas dele. E essas ovelhas terão um poder de, ao mexer com as estruturas dele, fazer também com que ele seja elevado a um nível maior. Então, se tu suporta, Deus te dá mais. Se tu aguenta, Deus te dá mais. Se você entendeu? E naquele dia ele disse: pastor, eu entendi. Sabe o que ele fez? Sabe o que nós fizemos? Desligamos o telefone. Simples assim. Por quê? Porque de um lado eu percebi que ele entendeu. Coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo. Coisas novas. Só que aqui tem algo. Quando Jesus diz passemos para o outro lado, e eu já te expliquei que ele está garantindo, é uma ordem com promessa. Ele está dizendo: não vos preocupeis, porque nessa travessia não haverá tempestade que possa atrapalhar o propósito final, que é a tua chegada do outro lado. Você está entendendo? Diga amém. Quando ele vira e diz isso, ele dá uma ordem, Marinês, com uma promessa. Ele entende que isso era motivo suficiente de animar e fortalecer os discípulos quando a tempestade chegasse. Nós vamos aprender a trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pastor, estou no auge de uma tempestade, o senhor não tem noção. Os outros evangelhos vão dizer que a água estava entrando dentro do barco, e o barco estava ao ponto de naufragar. Você está entendendo? Mas Deus manda te dizer: traga à memória aquilo que te dá esperança. Se Deus prometeu que ia fazer, Ele vai fazer. E se não fez, é porque você está tentando voltar, remar ao contrário, quando Deus está dizendo: reme para frente. Você não pode mais voltar. Deixa eu repetir isso: você não tem mais tempo e nem pode se dar o luxo de voltar. É para frente que Deus te quer. É para frente, Veloso, que Deus te quer. Não tem mais tempo. Não há mais tempo para algumas coisas que outrora nos desestabilizavam ao ponto de nos fazer parar. Deus hoje vira e diz assim: contigo a conversa é num outro nível. E Ele que diz que a conversa é num outro nível, Ele vira e diz assim: é para frente que eu quero que você vá. Você não tem mais tempo para perder tempo. Você entendeu? Diga, tem alguém do teu lado? Diga assim: você não tem mais tempo para perder tempo. Cadê o sorriso dos teus lábios no meio dessa? Isaías, tempestade, vento. E Deus diz: com tudo isso, a tua alegria não vem das circunstâncias. A tua alegria vem de um Deus que não falha e que nunca falhará. Deus está dizendo: anime-se
e fortaleça-se, porque há uma promessa dada por Deus que precisa ser vivido por você. Ele não precisa viver dessas promessas, porque Ele é pleno, Ele é completo, mas eu preciso e você precisa. Então hoje Ele vira para nós e diz assim: vá até o fim. E outra coisa, engole o choro. Tem alguém do teu lado? Diga para ela, diga: engole o choro. Diga: engole o choro. Diga: engole o choro. Tu não tem mais tempo. É tempo de Deus colocar um sorriso de alegria nos teus lábios. É tempo de Deus colocar uma alegria que o mundo não pode tirar, que o diabo não pode tirar, que as circunstâncias não podem tirar. É aí que você prova se você é ou se você não é de Deus. Por quê, pastor? Porque havia um objetivo nessa travessia. Há um objetivo nessa travessia. Se você me perguntar qual é o objetivo que Deus te trouxe hoje aqui, é te dizer: eu preciso promover uma mudança radical. Te pegar de um lado e te levar para o outro é exercer na sua vida uma mudança radical. Até porque eles não sabem para onde estão indo. Jesus sabia, mas eles não. O que significa nisso? Ou isso? Eu digo? Significa? Que Deus tem um nível de conquista territorial para a tua vida. Só que quando Ele diz passemos, e eu agora sou instrumento para a tua vida para dizer que Ele tem um nível de conquista territorial para você, você junto comigo vai analisar, e se é uma ordem com promessa, significa que o território já está pronto para te receber. A pergunta é: cadê você? Posso perguntar de novo? Cadê você? Que está preso, confundido, atrapalhado, atrapalhado ou atrapalhada, não entendeu tu? O que o salmista diz no 23, no versículo de número 4, precisa a gente toda hora te trazer de algo que você já sabe? Outrora tu não andou pelo vale da sombra da morte e tu não entendeu muito bem que naquele momento você não temeu, porque tu percebeu que Deus estava contigo, e você percebeu que o cajado dele e o seu bordão não é para te bater, não é para te ferir, mas é para te consolar. O que é isso, pastor? Eu te explico. Ele ama a todos quanto repreende. Até o fato dele estar te repreendendo é um ato de amor. Estou sendo repreendido, outrora eu te abandonei, não fui contigo, não te livrei do laço do passarinheiro, não te livrei da peste que voa e que assola o meio-dia.
Não mostrei para você que eu sou o Senhor, que não, Jesus, que já promovi milagres que os médicos disseram que era impossível. Já entrei para fazer coisas que as pessoas diziam que não poderia acontecer. Já estavam programando e já estavam pagando para que o seu óbito fosse feito. Já tinha uma esfera da família que estava dizendo assim: vamos pagar um plano funeral, mas eu sou o Senhor. Algumas pessoas não acreditavam mais, mas elas não precisam acreditar, porque eu mostrei para você que no tempo certo eu entrei, eu curei, eu me manifestei, eu libertei, pois eu continuo sendo o mesmo, e não vai ser agora que eu vou te abandonar depois de tudo que você já viveu. Então Deus hoje me pega para te dizer assim, ó, você não está sozinha. Repita comigo, diga assim: existem territórios que só estão aguardando eu chegar. Irmãos, eu sou o pastor da igreja. Para quem está me visitando hoje, eu não tenho motivo nenhum de ficar trazendo palavras para massagear o seu ego, porque eu convivo contigo todo culto, estou à tua disposição. Então não vim aqui para pregar algo para você glorificar, bater palmas, se sentir motivado, confortável. Eu vim aqui ministrar uma palavra capaz de mudar a sua vida, porque se tem alguém capaz de trazer uma palavra com conteúdo para mudar a sua história, é o pastor da igreja local. Você gosta de assistir as pessoas no YouTube, beleza. Você tem outras pessoas como referência para a sua vida, beleza. Mas você já comeu 1 quilo de sal com ela? Já caminhou com ela? Não. Então eu vim te dizer que você não conhece essa pessoa do YouTube que você admira, não tem o poder de trazer uma palavra capaz de mudar a tua história. Quem tem o poder capaz de mudar a tua história é o teu pastor local, seja eu ou seja qualquer outro que Deus colocar aqui nesse lugar. Você está entendendo? Diga amém. Repita comigo: nível maior de conquista. Segunda coisa, abrir acesso para alguém. Você precisa concluir essa travessia, porque você vai abrir acesso para alguém. Ou seja, a sua atitude vai ter o poder de arrastar, de envolver e de alimentar pessoas que vão estar do outro lado. Tem uma outra coisa que eu não posso deixar de compartilhar com você. É você se dar a chance. O que eu falei? Então deixa eu falar para você: se dê a chance. Se dê a chance. De que, pastor? De que as circunstâncias da vida que talvez não deram certo do lado de cá, deem certo do lado de lá. Então deixa eu repetir para você: não deu certo aqui, mas vai dar certo aqui. Não deu certo do lado de cá, mas vai dar certo do lado de lá. Não fluiu da forma que você esperava do lado de cá, mas vai fluir do lado de lá. Vou melhorar aqui a nível igreja agora. A nível igreja, não deu certo em 2022, mas Deus vai te preparar para que aquilo que não deu certo venha dar certo em 2023. Para quê? Para Ele mostrar que Ele é o Senhor da tua vida, o Senhor da tua história. Uma última coisa para hoje, ou nesse tópico que eu estou. Oh Jesus,
Deus quer que você faça essa travessia. Por quê, pastor? Porque ela vai ter o poder de influenciar alguém. Você sabe que em Gadara, o Evangelho de Mateus diz que haviam 2 endemoniados. Eram 2 ou 1, pastor? Eram 2. Só um vai se pronunciar. Os outros evangelhos vão narrar, Mateus, Marcos e Lucas. Mas não é o que eu quero também me ater, porque eu não quero falar do endemoniado. Eu quero falar de você, que precisa chegar lá do outro lado para libertar o endemoniado. Então entenda uma coisa: Deus vai gerar influência, ou seja, você vai influenciar alguém, e esse alguém vai influenciar uma multidão, porque foi isso, Lázaro, que aconteceu com ele. Depois que ele foi influenciado, ele sente um desejo de voltar. Depois de liberto, ele vira para Jesus e diz: Senhor, leva-me contigo, eu não quero ficar por aqui, eu quero te seguir. Aí Jesus vira e diz assim: ei, não, volta para tua casa. Eu acredito que naquele momento bate uma frustração no ex-endemoniado, naquele jovem, e que ele só vai entender quando ele chega em casa. Quando ele chega em casa, as perguntas começam: como é que aconteceu? O que você se lembra? Como é que foi? E ele diz assim: olha, eu me senti que eu estava completamente perdido, meio que nas trevas, sendo tomado por uma escuridão. Mas de repente eu comecei a ouvir uma voz. Essa voz foi se tornando mais forte, mais audível e mais penetrante. Junto com essa voz tinha uma luz. Junto com essa luz tinha uma porta. E eu estou conjecturando contigo aqui. E eu então, quando eu percebi, eu estava saindo desse ambiente de trevas para um ambiente de luz. Quando eu olhei para a minha pele, eu vi que tudo estava sendo restaurado. Então eu quero te dizer, em nome de Jesus, você vai influenciar alguém, que vai influenciar uma multidão. Através da sua vida, o que você não fizer, seus filhos farão. Através da sua vida, o que você não conseguiu viver, eles viverão. Em nome de Jesus. Pastor, lutei muito, não consegui concluir uma faculdade, ainda que eu diga que dá tempo para você, mas eu quero te dizer, você não concluiu, mas seus filhos concluirão, em nome de Jesus. E através da vida deles, irmãos, o testemunho deles vai abalar multidões, entendeu? Diga aleluia. Gadara era o lugar. Eram 10 cidades. E Gadara era o lugar que Jesus decidiu. Você sabe que a tempestade tentou de todas as maneiras, mas não conseguiu. Isso me faz ver que o inimigo tenta sempre. Mas quando há um propósito estabelecido por Deus, é certo que só vai chegar em Gadara quem não ficou preso do outro lado da margem. Eu digo isso porque eram 12 tribos. Quantas tribos eu disse? Que eram para ter atravessado o Jordão. Dentre essas 12 tribos, 2,5 tribos decidiu ficar do lado de cá do Jordão. Então, ou seja, eu posso ter o mesmo Deus, confessar o mesmo Deus, ter a mesma fé, e eu posso decidir ficar do lado de cá. Pergunta assim: pastor, como é que eu fico do lado de cá? Quando eu decido trazer o passado para o presente. Não entendeu tu que tu é uma outra pessoa? Não compreendeu tu que as estratégias usadas no passado não te servem hoje? Tem que desenhar para você? Não entendeu tu que as armas que você usou no passado não te servem para hoje? Você imagina, pastor Eduardo, se os aviões que foram usados pela Força Aérea Brasileira na guerra, na Segunda Guerra Mundial,
fossem usados, se houvesse a necessidade, não haverá, eu creio nisso, fossem usados numa guerra atual, ou seja, fala a verdade, seriam completamente obsoletos. Deus está falando a respeito de coisas novas que eu estou fazendo, e coisas novas é uma metanoia, um tempo novo. Enquanto você não entende isso, a coisa fica difícil, mas eu vou dar prosseguimento aqui em nome de Jesus. O interessante é que todas aquelas 10 cidades, todas aquelas 10 cidades tinha um exército romano. Por quê? Porque ela foi conquistada por Alexandre o Grande, dentre outros, mas Alexandre o Grande, antes do domínio de Roma. E depois que Roma vai dominar as 10 cidades, Roma respeita a liturgia dessas cidades. Roma não vai influenciar eles de forma direta, ou seja, eles estão acostumados com algumas coisas que Roma não vai intervir nisso. Mas como é que ela faz para não intervir e manter o controle da cidade? Ela levanta homens romanos, guerreiros, guardas. E o número de guardas para cada cidade era um número muito grande. Só que tinha um problema. Quando você servia numa cidade, você não podia servir numa outra. Por quê? Porque você foi escolhido por Roma para servir naquela cidade. Eu quero falar de Gadara. Então, como é que era feito? Um grande exército existia. Para quê, pastor? Para manter a ordem. Mas como que esse exército, de que forma que ele era conhecido? Para não se misturar com os exércitos das cidades vizinhas, através da sua armadura, o que eu disse? E do seu escudo. Vamos lá, me ajuda, vai. Da sua, que é o seu peitoril, e do seu. Mas de que forma, pastor? Existia um brasão enorme no escudo, e um brasão no meio do peito, do seu peitoril, da sua armadura. Esse brasão dizia que aqueles soldados serviam para manter a ordem em Gadara. Você entendeu até aí? Por favor, diga amém. Pastor, um brasão tem um símbolo? Tem. Qual era o símbolo do brasão de Gadara? Um javali. O que eu disse? O que é um javali? Javali é um porco, uma espécie de porco, mais conhecida na Europa nos dias atuais. Então eu estou falando de alguém que tem na sua cidade um brasão no seu escudo e no seu peitoril, com o desenho de um porco, de um javali. Pastor, o que significa isso? Significa que quando Jesus permitiu que os demônios, aquela legião, entrasse naquela manada de porcos, Jesus estava mandando 2 recados. Guarda isso, porque isso aqui é altamente libertador. Primeiro recado que ele estava mandando, quando ele permite que aquela manada de porcos se precipitasse no mar, era dizer para Roma e para aquela cidade que nele havia toda a autoridade. Ele estava dizendo: toda a autoridade me foi dada para curar, libertar e salvar. Segundo recado que ele estava dando para Roma, diretamente para Roma, ele estava dizendo para Roma que quem resistir a essa autoridade já existe, A com H, já existe
um abismo pronto e esperando por vocês. Então não tente me resistir. Quando Jesus, ele disponibiliza com que aqueles demônios entrassem naquela manada de porcos, ele estava dizendo: estou quebrando com todas as estruturas dessa cidade. Aquilo que para vocês servia como referência, que era cuidar de porcos e viver disso, agora eu estou mexendo com as estruturas. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que nessa travessia que Ele quer que você faça, a partir desses dias de domingo, segunda e terça, Ele quer te dar autoridade para que todas as estruturas no mundo espiritual que tentaram te impedir, tentaram te paralisar, que elas caiam por terra, porque para Ele ou nele está toda a autoridade no céu, na terra e debaixo dela, e ninguém terá o poder de resistir. E aqueles que resistirem, há um abismo pronto, esperando por eles. Pois da mesma forma que existe a vida eterna, existe também a morte. E ele estava dizendo exatamente isso. Vocês querem ir para os porcos? Vocês vão. Parece simples o negócio. Os demônios entram nos porcos, os porcos se precipitam e morrem. Mas é muito mais do que isso. Jesus estava mexendo com a estrutura daquela cidade. Jesus está mexendo com algumas estruturas da sua vida, irmãos. Jesus está mexendo com algumas estruturas da sua família. Jesus está mexendo com algumas coisas, sabe, que você achou que não teria mais jeito, não tinha mais como, não tem, a minha idade não permite, pastor, eu não estou mais para isso. Deus está dizendo: mas eu posso fazer, pois eu sou o Senhor da sua vida. Você entendeu isso? Diga amém. Eu estou terminando, você pode dar uma salva de palmas para me ajudar a terminar. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Repita comigo, diga assim: ele dormia. Aí isso aqui mexe comigo. Por quê, pastor? Que mexe? Porque eu aprendi com o salmista que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Como é que Jesus está dormindo? Você sabe que a vida é feita de turbilhões, e que esses turbilhões aparecem de repente nas nossas histórias. E essa tempestade, ela vem justamente para isso. Repita comigo, diga assim: a tempestade era externa. Faz assim com a mão, era externa. A pergunta é: por que algumas coisas externas têm mexido contigo? Por que tempestades externas têm se infiltrado e têm se tornado tempestades internas? O que eu preciso entender é se a tempestade do lado de fora tem causado problemas do lado de dentro, tem alguma coisa errada. Estou terminando. Por quê, pastor? Porque o que mais nós temos visto são tempestades externas nos dominando. Você sabe que nesse mesmo texto nós vamos ler ele em Lucas, em Marcos, ou em Mateus, Marcos e Lucas. Falei de Lucas porque é o nosso texto, mas na ordem seria Mateus, Marcos e Lucas. Então você vai ver o mesmo texto sendo narrado pelos três, só que os três vão ver num prisma diferente.
Como assim, pastor? Para encerrar essa mensagem, eu vou te dizer. Lucas vai chamar Jesus de instrutor. Quando você vai mais próximo do original, você vai observar que Lucas vira e diz instrutor, instrutor. O que significa instrutor? Significa aquele que está na liderança. Marcos vai chamar Jesus de rabi, mestre. O que significa mestre, pastor? Aquele que tem o controle. Lucas vê Jesus como aquele que está na liderança e não perdeu a liderança. Marcos vê Jesus como aquele que tem o controle e não perdeu o controle. E Mateus vai chamá-lo de Adom, que significa Adonai, que significa Senhor, aquele que tem toda a autoridade. Cada um, você sabe que os registros foram feitos depois. Então não estou te falando de uma narrativa na hora, estou te falando de uma perspectiva de alguém que olha para trás e diz: cara, ele era o cara. Deixa eu repetir isso. Lucas vai chamar Jesus de instrutor, aquele que não perdeu, que está na liderança. Marcos vai chamá-lo de rabi, aquele que tem o controle. Você está entendendo? Eu estou falando que isso tudo aconteceu durante a travessia. E Mateus vai chamá-lo de Adom, ou de Adonai, que significa Senhor, aquele que tem toda a autoridade. E você tem chamado ele de quê? Lembrando que dias maus vêm para todo mundo, mas você, do que você tem chamado? Por quê, pastor? Porque a tempestade revela como você conhece o seu Deus. Repita comigo, diga: ele dorme. E aí, amados, é complicado. Agora eu vou te dizer por que ele dorme. Por que Jesus dorme? Jesus dorme para mostrar que é totalmente desapegado a todos os elementos da terra. Ele dorme, terminei agora, porque do lado de fora está quebrando um pau, meu irmão. Do lado de fora, pode ficar de pé. Do lado, do lado de fora, não é vocês não, vocês daqui a pouquinho, desculpa, Johnny. Do lado de fora, tem gente que já ia se levantar também, é só um pouquinho. Do lado de fora, está quebrando um pau. Do lado de fora a coisa está oriçada. O inimigo se levantou, a coisa está difícil. Do lado de fora, mas e do lado de dentro? Pergunta: e do lado de dentro, pastor? Do lado de dentro tem shalom. O que é shalom? É paz mesmo em meio às guerras. O que nós precisamos entender é que está tudo difícil lá fora, mas aqui dentro tem shalom, tem paz. Então por isso é que ele dorme para te ensinar, para me ensinar, de que mesmo em meio às adversidades, você precisa entender que foi gerado em Cristo através da sua vida, shalom, paz em meio às guerras. Você entendeu isso? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Por isso ele dorme. Fique de pé em nome de Jesus. Repita comigo, diga assim: se ele dorme, eu também posso dormir. Se ele dorme, eu também posso descansar. Se eu liberar sobre a sua vida, mãos em forma de concha, assim, ó. Nessa travessia, Deus vai liberar shalom para a tua vida, paz em meio às guerras. Deus vai liberar shalom para a tua vida,
paz mesmo em meio às guerras. Então tem paz. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode sair do nosso lugar, porque algumas igrejas se cumprimentam dessa maneira, e diga para ele ou para ela, porque Adonai significa Senhor, e você pode dizer Shalom Adonai. Você pode sair do seu lugar e dizer Shalom para alguém. Então vamos fazer esse ato profético em nome de Jesus. Nessa travessia eu libero sobre a tua vida Shalom, em nome de Jesus. Isso, cumprimente uns aos outros, diga Shalom, em nome de Jesus. Diga aleluia. Shalom Adonai. Você pode cumprimentar isso? Levanta a tua mão e diga Shalom Adonai. Nessa travessia podem faltar coisas, mas numa coisa eu garanto: o que não vai faltar é paz dada por Deus. E a paz que Ele dá excede todo entendimento. Você entendeu? Vira só para duas pessoas e diga assim: Deus tem coisas novas para você. Ei, diga assim: novos trabalhos. Diga assim: um novo tempo.
Diga um novo tempo. E Deus tem para você a última coisa, uma nova unção. Uma nova unção. Você pode bater palmas para Jesus aí.